Ele conta a vantagem de ser um canhoto, habilidoso. Né? Com as duas, chuto com as... Não, canhoto e destro. Não, jogava no campinho, lá não sei o quê. E daí, acho que eu percebi que não era tão assim. No quartel, né? Que daí o sargento Valdevino, eu lembro, ele meio que... Tipo, depois de um tempo, né? No campo ali, não sei o quê, vamos fazer um jogo ali e tal. Reunia a companhia nossa, outras companhias e tal, e... Enfim, me colocou lá, lateral de alguma coisa lá, mas eu tive um desempenho... Medíocre. Nunca mais o sargento me escalou. Não se recuperou. Não, nunca mais. Daí eu pensei, olha, eu acho que não é a minha área. Eu já fui o contrário, né? A minha primeira partida de futebol pelo jornal, pelo time de imprensa aqui, foi excelente, mas foi um excelente na sorte. Também me colocaram lá no lateral, né? E assim com uma galera que eu mal conhecia, tinha acabado de entrar no jornal, né? Era no campo do Arrudão, contra a seleção beltronense de juniores. Eu pensei, vamos levar um pacote dessa galera, né? Que era a galera que jogava bola todo dia, jovenzinhos, assim, né? E o nosso time lá de imprensa parecia ser um negócio do pessoal mais velho, não tão habituado, mas era um time muito bom. E eu lembro que o time era tão bom que até eu me sobressaí nesse dia, assim, mas eu queria queria lá na zaga ajudar, queria meter uma bola pra frente e virava um passe. Me consagrei, né? Me consagrei no dia seguinte, o pessoal chegava pra mim, revelação. Revelação. E eu sabendo, né? Espera pra ver, né? O futebol eu sempre fui muito ruim, mas muito ruim. Que coisa impressionante, assim, que daí é aquela coisa, né? Na época de colégio, ruim virava goleiro, né? Não tem... E eu chegava a forjar, assim, eu lembro de uma vez que eu trabalhei tão bem, assim, num corte na minha mão, assim, com canetinha, assim, fiz e pintei, assim, eu fiz uma obra de arte na minha mão, cheguei pro professor, não vou poder ir no gol hoje, porque... Daí ele, então senta ali, fica... E fiquei, né, porque era horrível. Poderia ter trabalhado no cinema, fazendo efeitos cinematográficos. Realmente foi uma carreira aí que eu acabei não desenvolvendo. Mas porque senão era uma bolada atrás da outra, né? Não, é terrível. A minha técnica era aquela técnica fantástica que é de virar de costas na hora que tá chegando. Só se vira assim, bolada, né? Eu era muito ruim também, eu era o último a ser escolhido, mas eu persisti. Não, eu fui por muito tempo o último a ser escolhido, mas eu persisti. E eu até tive uma fase que eu evolui bastante, assim, de estar jogando com frequência, que eu era relativamente mediano, né? Mas já não era o mais ruim. Sim. E até podia me comparar com alguns colegas anteriores que pareciam bons e já não eram tão bons perto de mim. Mas só que tinha uma galera que você sabia, assim, esses aqui realmente são os bons, né? Sim. Você via eles jogar, eles jogavam sempre bem. Eu era meio irregular. Fazia uma partida boa, uma ruim. Mas eu considero até que eu evoluí, assim, porque eu estava entre os últimos sempre a ser escolhido. Aquele por obrigação, né? Tem que pegar todos, beleza. Mas eu acho muito legal essa coisa de quando expande, né? De quando tu... Pô, acho que eu sou relativamente bom nisso aqui. Aí, de repente, tu vai jogar em algum outro evento e tu vê que... Acho que não, né? Foi isso, porque nessa época do campinho, do futsal com a turma, eu era um dos... Eu escolhia, às vezes. Eu escolhia, eu era... Sim, eu era de destaque ali. Porque esse lance de chutar com as duas, a gente brinca, mas é verdade. Não, mas ajuda, claro, né? Pô, isso aí te dá um diferencial. Sim, é um diferencial, sim. E eu corria também o campo todo. Não era ficar meio... Outros coleguinhas ficavam mais parados e tal, né? Então, nesse grupinho, assim, do campinho e depois pro futebol de salão e tal, eu jogava com o Alexandre Martinelli, Martinelli é o sobrenome do cara que está na seleção, lá de Guaporé. Ele virou profissional quando a AGE de Guaporé foi para as cabeças no Rio Grande do Sul, né? E ele foi desse time, a gente jogava junto, e os dois eram os melhores, o Ali e o Badi. Os bons. Então, mas assim, nessa vez aí, acho que futebol de campo, ou por ser um pouco tímido e tal, isso aí que eu vi que eu não agradei lá. Não correspondeu às expectativas. Não correspondi. Meus empresários, professor aí não. Mas aí tu te torna então um espectador, um torcedor aí, tu segue acompanhando o futebol, tá acompanhando a Copa, acompanho a Copa, acompanho mais a Premier League, né, o campeonato inglês, que eu acho bom, assim. Sim.
Na época do Messi, do Cristiano Ronaldo, eu acompanhava o Campeonato Espanhol. O Gauchão tu não... O futebol brasileiro eu tenho mais dificuldade. Depois de uma certa idade, eu fico mais dificuldade, né? Uhum. E eu gosto muito também, Érico, da equipe da ESPN que transmite a Premier League, o futebol espanhol, sabe? Eu gosto do pessoal, os narradores, os comentaristas, assim. Sim. Eles são... Às vezes tem umas piadas e tal, assim, bem mais divertido. É uma coisa bem mais leve, bem tranquila, assim. Então acompanho mais esse pessoal assim, né? E Fórmula 1, né? Que é uma outra coisa que desde pequenininho também sempre acompanhei. Então são os esportes assim que eu sou mais ligado mesmo, futebol europeu e a Fórmula 1. Tu pegou a época de ouro do Senna aí, Piquet, Senna. Do Emerson eu era ainda pequenininho, né? Não entendia muito bem. Comecei a entender mesmo quando chegou o Piquet. Porque daí quando chegou o Senna, nós os piquetistas ficamos com ciúmes. Eu era, o cara melhor que o Piquet não pode. Então eu sou piquetista. Daí era a torcida, né? E daí, eu lembro disso. Daí veio o Senna, né? E daí depois, enfim, sempre de alguma forma acompanhei. Sim. As pessoas não sabem, né? Mas o Badiara é na verdade, um grande fã da Fórmula 1, né? Acompanha muito. E no Jornal de Beltrão tem outro que é, digamos assim, tem uma paixão ainda mais intensa pela Fórmula 1, que é o Marcos Staskovic, né? O Marquinhos. E todos os dias poderia ser gravado um podcast diário no Jornal de Beltrão, porque... Sobre a Fórmula 1. Sobre só, assunto exclusivo, eu imagino. Embora eu não acompanhe, não consiga me entrosar tanto nesse meio, o que eu percebo é que todas as tardes, quando o Marquinhos chega, ele vai até o Badieri e rola ali uns 30 minutos de conversa, que eu imagino que é Fórmula 1. Quando é segunda-feira, após domingo de prova, é sagrado. E as outras vezes, assim, extra. Sempre puxando alguma coisa. Eu acho que são várias vezes extras. Não, porque o Marquinhos gosta bastante de Fórmula 1. E gosta no sentido não só de acompanhar e gravar, mas compra livro de pilotos, de equipes e tudo, né? Agora, nessa semana, mostrou um da equipe Williams, que foi do Piquet, do Senna, quando aconteceu o acidente, enfim. É um cara assim, gosta, acompanha, mas também se aprofunda no assunto. Eu diria que ele é um estudioso da Fórmula 1, né? Mesmo, ele né? é estudioso. Isso é verdade. Ele tem muitos dados, muita informação mesmo. O Marquinhos é realmente um estudioso da Fórmula 1. Ele que escreve sobre cinema também no jornal, né? Também Pipoca e Guaraná, né? Uma coluna que ele você sai muito bem nessa comanda, parte do cinema também, comanda e compartilha, né? Porque ele também abre espaço para outras pessoas escreverem sobre cinema. É o Pipoca e Guaraná, uma coluna que tem já também muitos anos de Jornal de Beltrão. Antiga, né?